Amado Deus, poderoso Pai, peço a Tua presença nessa manhã, peço a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder. Peço a Deus a Tua manifestação sobrenatural sobre a vida de cada um que será ministrado pela Tua palavra. Onde, Deus, a Tua mensagem chegar nesta manhã, que haja vida, fé, esperança, que haja um renovo, que haja salvação, Pai, que haja transformação. Faz a Tua obra, move, ó Deus, o Teu sobrenatural, Pai, e trabalha sobre todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, te dê um dia mais do que abençoado em Cristo Jesus. Você chegou, está chegando, meu muito bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Você pode deixar o seu bom dia, pode deixar aí a sua curtida, você pode deixar aí o seu amém, o seu glória a Deus, o seu grito de vitória. Então faça isso e compartilha esta mensagem com alguém que você sabe que está precisando da palavra de Deus, tá bom? Vamos compartilhar a mensagem do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos 34, 35, 36 e 37. Vai dizer assim: E Davi disse a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um leão e um urso, e tomou uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrei de sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o agarrei pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, visto que desafiou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Vai, e o Senhor seja contigo. O Senhor é contigo nesta manhã. Creia nisso. Tema da nossa mensagem desta manhã: vitórias que ninguém viu. Vitórias que ninguém viu. 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 34 a 37 para a nossa meditação. Antes de enfrentar Golias, Davi já tinha uma história com Deus que ninguém conhecia. Quando ele se apresenta diante de Saul, não fala de teorias, não fala de coragem emocional, não fala de estratégia militar. Ele fala de experiências reais. Na cultura da época, o pastoreio exigia vigilância constante. O pastor não apenas guiava o rebanho, mas arriscava a própria vida contra predadores. Leões e ursos eram ameaças reais das regiões montanhosas de Israel. E Davi, sozinho, longe dos olhos de qualquer plateia, enfrentava esses perigos. Ninguém registrou, ninguém aplaudiu, ninguém viu, mas Deus viu cada batalha. E é exatamente isso que constrói a base desta mensagem. Existem vitórias que não aparecem, mas sustentam tudo aquilo que ainda vai acontecer. Vitórias que são conquistadas no anonimato, vitórias que são conquistadas sozinhas, vitórias que são conquistadas quando não se tem uma ajuda, não se tem um auxílio. E tudo isso mostra que lutas sempre existirão na vida das pessoas. Batalhas, elas vêm, elas vão, elas são vencidas, batalhas são superadas, lutas sempre virão na vida de qualquer ser humano. A questão é, como é que você enfrenta todas as lutas que vêm? Como você supera as suas batalhas? Você é o tipo de pessoa que ainda fica murmurando, fica reclamando? Você é o tipo de pessoa que ainda fica esperando
outras pessoas fazerem. Você é o tipo de pessoa que ainda está acomodada ao seu medo e por conta disso decide não encarar os perigos da vida e não superar os obstáculos que vierem. Que tipo de pessoa é você? Aqui eu estou mostrando para você um jovem, um pequeno pastor de rebanho, um homem do anonimato, um homem que, segundo o coração de Deus, ele foi escolhido para reinar sobre uma nação. Mas tudo isso que ele passou ali no anonimato, tudo isso que ele viveu ali, justamente no oculto, no escondido, justamente tudo aquilo que ele passou e que ninguém viu, serviu de experiência para grandes batalhas. Então, às vezes, a gente tem passado pequenas lutas, pequenas dificuldades, a gente tem vivido coisas na nossa vida que a gente não gostaria e a gente, às vezes, não está entendendo o porquê de tudo isso. Mas tudo tem propósito diante de Deus. O Senhor, às vezes, está nos preparando para grandes batalhas, mas para que isso aconteça, se faz necessário, primeiro, que eu lutar as outras batalhas que vêm durante a vida, para eu ir adquirindo experiência, para eu ir vencendo o medo, para eu conseguir ter as habilidades suficientes para enfrentar grandes lutas que possam vir. É assim que acontece na vida. Não adianta eu tentar evitar as lutas, não adianta eu tentar me esquivar dos problemas, não adianta eu tentar me esconder de responsabilidades, porque isso não vai solucionar nada da minha vida, isso não vai me ajudar em nada. Pelo contrário, tudo aquilo que eu fizer pode justamente influenciar o meu futuro. É assim que acontece. Então, nesta manhã eu quero encorajar você que está me ouvindo, encorajar você a começar a encarar as suas batalhas de frente, a começar a ter coragem de fazer o que ninguém tem coragem de fazer, a começar a fazer sem que pessoas precisem te ajudar, sem que pessoas precisem se levantar para fazer o que é necessário, que você sabe que precisa ser feito, e seguir em frente, vencendo um dia após o outro, conquistando um dia após o outro, derrubando os inimigos um após o outro, e vamos embora vencendo, gente. Vamos lá, é tempo de conquistar, é tempo de vencer, e a gente precisa de vitórias que ninguém viu. A gente precisa de vitórias que ninguém está vendo. A gente precisa ir fazendo com que o nosso dia seja vitorioso. Eu quero convidar você nessa manhã a começar o seu dia cheio de vitórias diante de Deus. Tem alguém me ouvindo aí que recebe essa palavra nessa manhã? Você acordou neste dia para vencer. Você está aqui neste momento ouvindo essa palavra porque Deus te convidou para estar aqui para você vencer. Então já começa esse dia de hoje já vencendo tudo e se preparando para vencer grandes batalhas na tua vida. Porque são grandes batalhas que geralmente vão te colocar nos lugares de honra. Davi venceu essas batalhas que ninguém via, depois enfrentou o gigante e ocupou um lugar de destaque no reino, tá? Ocupou o lugar de genro do rei. Então, às vezes, para ocupar um lugar de destaque, precisam ser vencidas grandes lutas. E para que essas lutas sejam vencidas, é preciso enfrentar as outras que estão vindo para conseguir chegar num lugar onde Deus tem preparado para as nossas vidas. A gente não entende, a gente não sabe, a gente não consegue muitas vezes administrar isso. Mas a gente sabe de uma coisa: nós temos coragem, nós temos Deus e nós vamos vencer, custe o que custar. Nós vamos fazer o que é necessário, mas nós não vamos deixar com que os inimigos se levantem e vençam as nossas vidas. Amém? O secreto constrói o público. Davi não improvisa diante de Golias. Ele apenas manifesta o que já vivia no secreto. Ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso.
ele me livrará deste filisteu. Perceba que a confiança de Davi não nasce no campo de batalha, ela nasce no campo do anonimato. Muitas pessoas querem viver grandes conquistas, mas não valorizam as pequenas batalhas do dia a dia. Querem vencer gigantes, mas fogem dos processos silenciosos. A verdade é simples e profunda. Quem não vence no secreto não se sustenta no público. Deus está te treinando em lugares onde ninguém está olhando. E o que você faz nesses momentos define até onde você pode ir. Então é no secreto que Deus justamente está construindo aquilo que vai ser público, aquilo que vai ser o motivo da sua honra, aquilo que vai ser o motivo de muita gente olhar e perceber, olha, realmente existe um guerreiro de Deus, existe uma guerreira de Deus, existe alguém ali que luta, existe alguém ali que vai à frente, existe alguém ali que não desiste. Olha, existe alguém ali que nós devemos valorizar. Sabe, as pessoas hoje em dia estão querendo muito ser vistas, estão querendo muito ser valorizadas, elas estão querendo muito o lugar onde possam todos estar vendo, possam estar se destacando, estão querendo lugares de honra, estão querendo muito, como dizem, estão querendo o pódio, o primeiro lugar. Mas ninguém quer lutar batalhas como outras pessoas. Ninguém quer começar de baixo como outras pessoas. Ninguém quer começar ali no anonimato. Ninguém quer fazer nada no anonimato como muita gente tem feito. Se nós olharmos bem, principalmente nós que servimos a Jesus Cristo, a gente vai entender algo muito, muito importante para as nossas vidas. Deus não está interessado em que nós sejamos destaque, sejamos aí celebridades, seremos aí, que nós sejamos aí pessoas que estão na mídia aí bombando, estão com muitos seguidores, etc. Deus não está preocupado com isso, com as nossas vidas. Deus está preocupado que informar homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que sejam o que? Provados no fogo, que sejam ali, que passem ali a viver as batalhas da vida, a enfrentar ali, superar as dores ali com muita coragem, tá? Com muita dedicação, para daí sim ele lá na frente fazer com que os lugares de honra sejam ocupados por aqueles que vencem no anonimato. Então talvez, às vezes você tenha se equivocado, talvez alguém tenha falado algo para você, talvez alguém tenha influenciado a sua vida dizendo, não, você tem que estar em cima, não, você tem que está aparecendo, não, você não pode ficar por baixo, não, você tem que ocupar aí os melhores lugares. Muitas vezes as pessoas falam coisas, elas influenciam, muitas vezes o próprio mundo influencia, mas a gente precisa entender que o que vale é o que Deus tem para as nossas vidas. O que vale é saber onde Deus nos colocou. O que vale mais é o que está vencendo as pequenas lutas que estão chegando para a gente se preparar para as grandes lutas que podem surgir no futuro. Vamos vencendo uma luta de cada vez. A gente não precisa do holofote estar em cima, a gente não precisa ninguém esteja vendo, né? Igual muitas vezes a pessoa faz aí alguma coisa e ela faz questão de postar, olha o que é que eu fiz, olha isso aqui é meu, olha isso aqui isso aqui aquilo. E às vezes a gente está equivocado. Por quê? Muitas vezes não é isso o que Deus tem para as nossas vidas. Não é isso o que Deus quer. Não é isso o que Deus está procurando. Deus procura homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que estejam dispostos a enfrentar os perigos, as lutas, as batalhas, sem medo. E é isso que a gente precisa tomar para nossas vidas hoje. Vou viver uma vida
no anonimato, eu não preciso me destacar, eu não preciso aparecer, eu não preciso que ninguém saiba, eu só preciso fazer. Quem tem que me colocar no lugar de honra, quem tem que me dar o destaque, não são os homens. Quem vai fazer isso é Deus, no momento certo, a maneira dele, do jeito dele, tá no tempo dele. Então eu não preciso me preocupar, eu só preciso o quê? Enfrentar o que vier e vencendo um dia de cada vez, sem me preocupar em estar aparecendo. Essa é a minha missão nessa terra. Aprender com Davi que existem os gigantes que virão e quando eles chegarem, nós estarmos preparados. Experiências com Deus geram fé inabalável. Davi não repete histórias de outros, ele não diz o que ouviu, ele diz o que viveu. Ele tem memória espiritual, ele se lembra do que Deus já fez. Isso é poderoso porque a fé não cresce apenas ouvindo, ela cresce lembrando. Cada livramento que você já viveu é uma prova de que Deus continua agindo. Cada oração respondida é um combustível para continuar acreditando. Davi não viu Golias como um problema novo. Ele viu como mais uma oportunidade para Deus agir. Se você está diante de um desafio hoje, não olhe apenas para o tamanho do problema. Olhe para o histórico de Deus na sua vida. Então, às vezes, as pessoas querem viver o quê? Querem viver de história de outras pessoas. Errado? Não. Seguir exemplos? Não é errado a partir do momento que seja um exemplo válido, um exemplo correto, um exemplo saudável. Não, eu me espelho naquele comandante porque ele é vitorioso, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Não, eu me espelho naquela mulher porque ela ajudou muita gente, ela prestou um bom serviço para a comunidade, ela fez isso, ela fez... Não é errado. Não estou dizendo que seja errado. Mas a gente precisa o quê? Ter o nosso próprio currículo, o nosso próprio histórico, apresentar para os outros aquilo que nós fizemos e não aquilo que nós ouvimos. A gente precisa ter o quê? Um currículo bem preparado com os problemas que nós já enfrentamos durante a vida, com tudo aquilo que nós passamos e tudo o que nós conquistamos com a nossa própria força. A gente precisa o quê? Estar lembrando as pessoas daquilo que nós passamos, não daquilo que nós ouvimos. Precisamos o quê? Saber que tudo isso é uma história realmente nossa. Tudo isso é o quê? Algo que nós ali vivemos no dia a dia. Nós tivemos experiências maravilhosas. É tão bom quando a gente diz, né? Não, eu já passei por isso, eu já vivi isso. Não, eu já superei isso aí. Não, eu vou te ensinar como é que você faz para conquistar essa batalha. Então tem muitas vezes que a gente esquece de apresentar o nosso currículo ou a gente esquece que tem um currículo e está contando histórias de outras pessoas. Que nesta manhã você comece a trazer à memória, você comece a lembrar de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você passou, de tudo aquilo que é experiência da sua própria vida, para você informar para as pessoas, olha, eu já passei por isso, eu já tive grandes vitórias, eu já tive grandes conquistas, e eu tenho certeza que mais uma luta virá, e com ela virá mais uma vitória. Eu vou superar mais um obstáculo, assim como eu já superei no passado. E que quando vierem esses gigantes que se levantam, eu estarei preparado para enfrentar mais um. Estarei preparado para vencer mais um. Estarei indo adiante, porque nada vai poder parar aquele que já tem experiência de grandes lutas que foram vividas no passado. É assim que funciona. Então tenha as suas experiências. Principalmente você
que serve a Deus, você que tem algum ministério com o Senhor, você precisa ter o seu currículo pronto, montado, estabelecido por vitórias que você conquistou, não por vitórias que outros conquistaram, mas vitórias que você conquistou, algo que você já fez na vida. E para poder isso acontecer, não adianta ficar parado, não adianta ficar escondido, não adianta ficar dependendo de outras pessoas. É você que tem que pegar e tem que fazer, principalmente aquelas batalhas que ninguém quer pegar. Então vá em frente, vença e comece a montar a sua história de vitórias. Quem vence no escondido não teme o exposto. Quando Davi chega ao campo de batalha, todos estão com medo. Soldados treinados, homens experientes, pessoas preparadas para a guerra. Mas Davi, um jovem pastor, não se intimida. Sabe por quê? Porque ele já tinha enfrentado coisas piores sem ninguém por perto. Existe um tipo de coragem que não vem de posição, nem de aparência, nem de preparo humano. Ela vem da intimidade com Deus. Quem anda com Deus no secreto desenvolve uma segurança que o mundo não entende e nunca vai entender. O medo diminui quando você lembra de quem está com você. E quem anda com Deus não enfrenta nada sozinho. Então, a gente vê o retrato. Muitos homens ali experientes na batalha. Muita gente ali capacitada, até o próprio rei Saul, que deveria estar lá encarando, enfrentando o gigante de frente, deveria estar lá, não, eu vou te enfrentar, olha, o negócio é comigo, eu que estou à frente, eu que sou o comandante aqui do exército, eu que sou o rei, então eu que vou te enfrentar. Não, se acovardou, outros homens se acovardaram e ninguém ia lá enfrentar o gigante. E aí chega ali um jovem pastor, alguém ruivo, de gentil aspecto, ou seja, de boa aparência, para enfrentar um homem de guerra, um homem treinado, um homem que já estava acostumado com as batalhas. E aí a gente aprende que quem já está enfrentando lutas, quem já está vencendo no anonimato, agora quando chega diante de grandes guerras, de grandes gigantes, de grandes batalhas aí, não vai temer. Não vai temer, não, se eu venci no anonimato, eu agora vou vencer em público. Se eu enfrentei essas dificuldades no anônimo, quem dirá no público? Não há obstáculos para seguir em frente, não há aí oponente que possa ficar de pé. Primeiramente, porque já era alguém acostumado. E segundo, porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele já sabia que aquele homem não estava afrontando qualquer um. Estava afrontando o exército do Deus vivo. Então ele já sabia, olha, eu tenho a confiança de que Deus estará comigo. Então, às vezes, gente, a gente precisa o quê? Enfrentar no anonimato, ganhar experiência de batalhas, de lutas, de superação, criar o nosso próprio currículo de vitórias, criar ali a nossa lista de batalhas, tá? Trazer isso sempre à memória, venci daquela forma, venci daquela maneira, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora chega o momento do gigante, e é nesse momento que eu também vou vencer. Mas aí tá exposto, mas aí tá público. Vou vencer no público. Eu vencia no anonimato e agora eu não vou ter vergonha de enfrentar publicamente e vencer publicamente. E assim a gente vai conquistando vitórias todos os dias, a gente vai derrubando gigantes todos os dias, a gente vai fazendo o que tiver que ser feito, mas a gente não para, porque a gente tem primeiro experiência de lutas e a gente sabe que Deus vai estar conosco em todos os momentos de batalha. Então creia nisso. Um jovem trabalhava nos bastidores de uma pequena igreja.
Ele não cantava no microfone, não pregava, não aparecia. Sua função era cuidar do som, abrir a igreja e organizar tudo antes dos cultos. Mas havia algo que ninguém via. Todos os dias, antes de qualquer pessoa chegar, ele sentava nos bancos vazios e orava. Chorava diante de Deus, buscava, se entregava. Anos depois, em um culto inesperado, faltou o pregador. Sem opções, pediram àquele jovem que trouxesse uma palavra. Sem títulos, sem fama, sem preparo aparente, ele começou a falar. E algo extraordinário aconteceu. A presença de Deus encheu o ambiente, pessoas foram profundamente tocadas, vidas foram transformadas. O que ninguém sabia era que aquele momento não começou ali. Começou nos dias silenciosos, nos bancos vazios, nas orações que ninguém ouviu. Vitórias que ninguém viu sustentaram o que todos passaram a ver. Então, muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer chegar, a gente quer conquistar, mas a gente não começa o preparo antes. A gente não vence as lutas que estão chegando, a gente não quer encarar as dificuldades de frente. E é preciso a gente mudar esse pensamento. Todos os dias vão surgir lutas, todos os dias se levantarão obstáculos, todos os dias terão inimigos contra você. E se você não enfrentá-los, se você só for acumulando, acumulando, acumulando e não encarar de frente, de que forma você estará preparado ou preparada quando os grandes problemas surgirem? Como é que você vai enfrentar? Não tem como, gente. E aí eu concluo com você dizendo o seguinte: Davi venceu Golias em público, mas a verdadeira vitória começou no secreto, bem antes. Hoje Deus está te lembrando de algo importante. Nada do que você viveu com Ele foi em vão. Nenhuma oração foi perdida, nenhuma luta foi inútil. As batalhas que ninguém viu estão construindo alguém que o mundo ainda vai conhecer. Talvez hoje você esteja em um tempo silencioso, um tempo sem reconhecimento, um tempo em que parece que nada está acontecendo. Mas no céu há um registro de tudo. Deus está vendo, Deus está formando, Deus está preparando. Permaneça fiel no escondido, porque chegará o dia em que aquilo que Deus construiu no secreto, na tua vida, será manifestado diante de todos. E quando esse dia chegar, não será sorte, não será acaso, será o resultado de uma vida com Deus que ninguém viu, mas que sempre foi real diante dele. E você precisa estar preparado, preparada para isso. Vitórias que ninguém viu. 1 Samuel capítulo 17, versículos de 34 a 37, para a nossa meditação nessa manhã. Entenda isso, gente. Entenda isso. Você vai ter lutas, não há como evitar as lutas, mas a gente pode tomar uma decisão. Ou eu me acovardo e me escondo e vou acumulando lutas após lutas, ou eu decido encará-las a partir de hoje, uma após a outra, e vencendo uma após a outra, sem aplauso, sem holofote, sem ninguém estar vendo, e prossigo em frente, porque se chegarem as grandes lutas, e elas sempre chegam, eu vou estar pronto para encarar mais um problema grande e para vencer, tendo a certeza que Deus estará do meu lado. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Deus, por essa mensagem. Obrigado, Deus, pelo exemplo de vitórias que Davi conquistou. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que nada é impossível, Senhor, de ser resolvido se nós temos coragem, se nós temos disposição e se nós cremos que o Senhor está conosco.
Que todas as lutas neste dia, Pai, sejam vencidas. Pai, que todos os inimigos hoje, Senhor, sejam derrotados e que possamos, Deus, mesmo no anonimato, Pai, estar conquistando batalhas que ninguém está vendo. Senhor, olha por aqueles, Pai, que têm enfrentado, Senhor, enfermidade, problemas emocionais, sentimentais, financeiros, problemas no casamento, problemas, Deus, na justiça, problemas com vícios, vários problemas e dificuldades que têm sido lutas diárias para a vida de cada um, Pai. Toca, Senhor, no profundo, na alma, acalma o coração dessas pessoas nesta manhã, faz o milagre acontecer, Senhor, e olha por todos. Em nome de Jesus, eu, Senhor, te agradeço. Amém e amém. Você precisa, meu irmão e minha irmã, enfrentar suas lutas, suas batalhas, suas dificuldades, seus problemas, tudo de frente, acreditando. Vai dar certo, vai ser superado, vai ser apenas experiência para contar lá na frente do que você foi capaz de fazer porque teve disposição e sabia que Deus estava contigo. Amém? Você já me segue aqui no TikTok? Não? Começa a me seguir quando eu entrar ao vivo. O sistema te avisa, você participa desse momento de palavra. Tem entrado aí entre 6 e 7 horas da manhã, trazendo uma mensagem para abençoar, para edificar a tua vida. Você que chegou atrasado, chegou depois, essa mensagem vai ficar gravada lá no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, no qual eu estou convidando você para ir lá, se inscrever no canal. Tá faltando você lá, tá? Estamos chegando a quase 2.000 vidas ali. Então vai lá, canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, se inscreve no canal, assiste a mensagem do início para você saber que lutas existem, mas que grandes vitórias vêm por trás delas, tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, te dê um dia mais do que abençoado em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Ele, o Senhor, nos permitir. Fica na graça e na paz de Cristo.